Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023, sejam todos bem-vindos. E a história dos OVNIs continua, só que de modo muito diferente do que foi planejado, se é que foi, pelo governo norte-americano. Hoje parece ninguém mais está caindo na lorota. A questão agora é saber por que o teatro foi montado. Mike Adams, do Natural News, diz que os Estados Unidos gastam $400 mil por míssil para abater objetos voadores não identificados. Quer dizer, ele usa outro nome. Ele chama de balão de aniversário, ou balões de aniversário. Aqueles balões com formato de coração, né, que são metálicos, que as crianças eventualmente perdem. Os balões sobem em alta altitude e logo depois vem um míssil de $400 mil para abatê-lo, e a grande mídia espalha então a notícia de que mais um OVNI foi abatido pela Força Aérea Norte-Americana. Bem, tudo começou com o balão chinês, claro. Depois veio, e eu acho que fui o primeiro a divulgar aqui, a história de um OVNI abatido no extremo norte do Alasca. A questão é a seguinte: os Estados Unidos estão abatendo OVNIs como se não houvesse amanhã, mas não apresenta uma prova, ou seja, não apresenta destroços de nenhum desses objetos abatidos. No caso do extremo norte do Alasca, a desculpa era o tempo, as condições meteorológicas muito difíceis, então não dá para ir lá recolher o OVNI, que, segundo a Casa Branca, era da classe Tic-Tac. Pois é, acontece que os nativos da região do extremo norte do Alasca andam por tudo com os seus cães puxadores de trenó. Aliás, aconselho aos amigos que não conhecem que assistam a série, que foi muito curta, terminou em 2019, se não me engano, intitulada Homens do Gelo. Conta a história de nativos do Yukon, do rio Yukon, que estão lá, então relatadas as condições climáticas mais terríveis que podemos imaginar, e, no entanto, os nativos caçam, pescam, sobrevivem naquela região há centenas de anos. Poderia, então, a Força Aérea contar com a ajuda dos nativos para recolher os OVNIs, mas parece não é esse o caso. Lógico que não, porque tudo não passou, ao que tudo indica, de uma grande farsa. A questão que se faz hoje, que se levanta hoje, é saber por que houve essa farsa. Por que, de repente, os Estados Unidos e o Canadá estavam sendo atacados por OVNIs? Bem, vamos voltar um pouquinho no tempo. Logo depois que este senhor, importante jornalista Seymour Hersh, deu a notícia de que Joe Biden teria ordenado a explosão dos Nord Stream, as tubulações russas que levam gás e petróleo para a Alemanha, então surgiu a história do balão chinês e logo em seguida a história dos OVNIs. Isso é bastante plausível, criar uma cortina de fumaça para esconder algo que poderá, em tese, levar o presidente Biden e toda a sua camarilha para o impeachment. A questão não é muito simples. Isso quem diz hoje é o Gateway Pundit, que diz o seguinte: se for realmente comprovado que Biden ordenou a explosão dos Nord Stream, isso teria que levá-lo ao impeachment, porque ele realizou um ataque contra um país com poder nuclear sem autorização do Congresso. E é claro que isso redundaria imediatamente num processo de impeachment. Mesmo que fosse com uma nação não tão poderosa, belicamente falando, já seria um grande problema, mas atacar um país nuclear como a Rússia sem autorização do Congresso é caput, acabou, é ponto final. Então, nesse caso, restaria a prova final.
Daí porque seria muito importante para o governo Biden criar uma cortina de fumaça para que o povo se distraísse e esquecesse imediatamente o problema do Nord Stream. Mas muita gente pode dizer, mas é um problema de somenos importância, um problema secundário, foi lá um tubozinho que foi explodido, não é? Não, o problema é gravíssimo, porque envolve também um país aliado da OTAN que saiu muito prejudicado na história. O Nord Stream, que leva o gás da Rússia para a Alemanha, não é de propriedade exclusiva da Rússia, mas tem também a participação da outra parte interessada, que é a Alemanha. Isso seria, então, considerado um ataque não só contra a Rússia, mas contra um país aliado como a Alemanha, que poderia, diz o Gateway Pundit, abrir um precedente que já existe na história para uma guerra mundial. E o precedente, diz o Gateway Pundit, está na Primeira Guerra Mundial. Diz a matéria de hoje que, se Biden realmente mandou destruir o Nord Stream, isso é um equivalente histórico ao assassinato do arquiduque Ferdinand, que foi o evento, o estupim desencadeador da Primeira Guerra Mundial. Então diz a matéria que é nesse ponto que estamos agora. Basta somente uma prova final, para que, é claro, a Rússia se sinta no direito de retalhar, de responder à altura, ou quem sabe até mais forte, em relação a esse atentado sofrido no seu gasoduto. Mas também diz a matéria que, uma vez que se comprove a participação direta de Biden no atentado, países europeus que hoje são aliados dos Estados Unidos podem amanhã ou depois se tornarem aliados da Rússia, porque estariam eles diretamente envolvidos, implicados, prejudicados pela falta do gás do Nord Stream. O problema da Alemanha é grave pelo seguinte: ela, para compensar a perda do gás e do petróleo que vinham do Nord Stream, foi obrigada a reativar indústrias de carvão. Para desgosto de Greta Thunberg. Aliás, para desgosto de todos os alemães, que hoje aceitam de boa que uma usina de carvão é quase que como o equivalente a uma estaca no coração do vampiro. Nesse caso, seria uma estaca no coração da Pachamama, da Mãe Terra, que já está nas últimas. Então, até nisso, os Estados Unidos teriam colaborado para que a Alemanha tivesse que recorrer a algo horrível, horrendo, que é a volta da queima do carvão, não é mesmo? Bem, o problema também não é simples no sentido, nesse caso, de levar Biden ao impeachment. Isso provavelmente levaria de 1 a 2 anos, e já então seria o fim do mandato do atual presidente, que seria o réu. O que poderia se estender, quem sabe, até para um futuro governo. E mesmo que esse futuro governo volte a ser republicano, é muito improvável que o novo presidente, depois de Biden, ainda que republicano, queira desclassificar os documentos, mostrar ao mundo que Biden, sim, foi ele que destruiu o Nord Stream, para depois receber represálias pesadas, não só da Rússia, como de outros países europeus, pelo menos represálias comerciais, no caso de outros países. Então é muito difícil, claro, que isso aconteça. Não, Biden não será levado para o impeachment, mas ficará o rancor, evidentemente. A Rússia não vai esperar uma decisão no Congresso norte-americano para responsabilizar Biden. A Rússia já o faz por conta própria, e é possível que, a partir de agora, atentados misteriosos aconteçam com mais frequência nos Estados Unidos,
como o descarrilamento de trens, por exemplo. Não estou aqui acusando que os acidentes anteriores já foram por conta dessa treta. Mas sim, há relatado recentemente, aliás fui eu também a dar pela primeira vez a notícia aqui de um descarrilamento perigosíssimo em Ohio, do qual não posso falar muito porque já está perigoso, não estou acusando a Rússia, longe de mim, mas pode ser sim que isso até inspire os sabotadores que estão se sentindo prejudicados com o atentado Nord Stream a realizar atentados nos Estados Unidos, porque, meus amigos, esse é um cenário de guerra que ninguém quis desaquecer. Não há possibilidade nenhuma de negociação da paz e isso só vai aumentando com o tempo. Agora estamos aí na fase, quem sabe, dos grandes atentados. Muito bem, para terminar, saindo do mundo fictício dos OVNIs, da história que não pegou, para o mundo real. A Holanda anunciou que 3 aviões russos foram escoltados na fronteira da Polônia com Kaliningrado, com o enclave de Kaliningrado. Quem deu essa notícia foi a agência Reuters. Ela disse: 2 caças F-35 holandeses foram escalados durante a noite de ontem para interceptar uma formação de 3 aviões de guerra russos perto da Polônia, país membro da OTAN. Os jatos russos, um avião espião e 2 caças foram recebidos quando se aproximavam do espaço aéreo polonês no enclave de Kaliningrado, que é controlado pela Rússia. Kaliningrado é um enclave, vocês estão vendo aí no mapa, é um enclave russo da costa báltica, localizado entre a OTAN e os membros da União Europeia, Polônia e Lituânia. E foram escoltados de volta para fora do território da OTAN, disse o Ministério da Defesa da Holanda ontem. Após a identificação, descobriu-se que os aviões russos eram um Ilyushin IL-20M, escoltado por 2 Sukhóis Su-28. Os F-35 holandeses escoltaram a formação à distância e entregaram a escolta aos parceiros da OTAN. Já o Ministério da Defesa da Rússia ainda não comentou a informação da Reuters até o momento. O Ministério da Defesa da Holanda, no entanto, disse que 8 F-35 holandeses estão estacionados na Polônia desde fevereiro do ano passado e foram usados agora para escoltar os aviões russos. As tensões, diz a Reuters, entre Rússia e União Europeia têm aumentado nas fronteiras de Kaliningrado, que faz divisa com a Polônia, a Lituânia e o Mar Báltico. A tensão fez também com que a Polônia planejasse construir uma cerca elétrica de 120 milhas ao longo de sua fronteira com um enclave, por temer que a Rússia possa enviar migrantes através de seu território em um esforço para desestabilizar a Europa, como foi visto na Bielorrússia em 2021 e 2022, diz a Reuters. Bem, então, em relação a esses aviões, estima-se que eram aviões, nesse caso, espiões, não eram OVNIs, eram aviões russos que estavam ali dando uma olhada no terreno, sondando o terreno, porque, segundo a OTAN, a Rússia se prepara lentamente para outras frentes de batalha. E é aí que a coisa pega, evidentemente. Estará a Rússia planejando uma invasão à Polônia? Bem, a Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral, chefe-geral da OTAN, disse que, por enquanto, não dá para afirmar isso porque as movimentações são pequenas. Nada sugere que a Rússia já esteja pronta para, por exemplo, invadir a Polônia. No entanto, ele disse que a OTAN está se preparando fortemente para isso, tanto na Polônia quanto, claro, na Ucrânia. É isso aí, meus amigos. A guerra está escalando. Ontem eu falei do dia Z. É preciso lembrar que a OTAN também não ficará parada esperando um ataque violentíssimo, massivo, como se diz, da Rússia assim, de boa, sem fazer nada. Sinais
de dias muito quentes, ou melhor, muito tristes, não é? Pela frente, porque nessa história toda são os inocentes que pagam o pato. Para terminar, quero falar um pouquinho sobre profecias, ainda que brevemente. Os amigos mais antigos aqui do canal sabem do meu apreço pelas profecias. O meu apreço, o meu respeito, o meu temor e a devoção, especialmente as profecias bíblicas e marianas. Eu já tentei fazer aqui uma incursão pelas profecias também, para corroborar tudo o que acontece neste âmbito aqui terrenal, deste vale de lágrimas. Porque é importante cotejar sempre a palavra de Deus que não muda, que é perene, com as coisas que acontecem e se desenrolam no tempo. Mas é muito difícil para mim. É muito trabalho, é preciso uma dedicação exclusiva ao tema profecia, porque, não preciso dizer, ele é vastíssimo. Então, eu sempre que tentei trazer esse tema, acabava deixando-o de lado, porque as notícias do dia a dia se sucedem e esse canal é dedicado às informações de geopolítica. Só que, para minha surpresa, encontrei há um certo tempo um canal que fazia exatamente isso, um trabalho muito sério sobre profecias, através de uma pessoa igualmente séria. O canal eu já falei sobre ele, do Ale Machado Oficial. Então quero mandar aqui novamente um abraço ao Ale Machado, que na sua última live, transmitida 2 dias atrás, nessa que vocês estão vendo, Forte Advertência Mundial de São Miguel Arcanjo, o Ale Machado mencionou o canal Professor Belei. Agradeço muito e fiquei muito orgulhoso. Por quê? Porque o Ale Machado, então, faz esse trabalho de complemento, que é o que eu gostaria de fazer. Mas, como disse, é muito difícil, é muita coisa. Então está aí. Por que não indicar um canal que é o complemento perene de tudo isso que nós vivemos aqui no cotidiano? Eu indico esse canal porque ele realmente é muito sério. Na verdade, é um apostolado para que nos orientemos através da palavra de Deus e da linha profética mariana, porque Deus não quer que sejamos pegos de surpresa. Esse canal me lembra muito outros canais importantes que eu via há muitos anos atrás, como, por exemplo, Um Café com Galat. O Dr. José Galat, falecido já, criador da Universidade La Gran Colômbia, trazia sempre, todos os dias praticamente, um programa nesse sentido. Um programa em seus estúdios falando sobre profecias. Temos ainda na Colômbia o doutor Rafael Arango, que faz um trabalho muito importante, mas no Brasil carecia desse trabalho. E aí então está o Ale Machado fazendo esse trabalho de trazer as profecias ao nosso conhecimento, as profecias bíblicas, as profecias marianas e de importantes santos da Igreja que tiveram revelações proféticas. Aconselho muito, então, quem acompanha este canal a diário para entender as questões geopolíticas, que faça esse complemento, quem ainda não conhece, claro, com o trabalho do Ale Machado, no canal Ale Machado Oficial. Por enquanto é isso, agradeço a companhia dos amigos e peço também aos amigos que puderem se tornem membros aqui deste canal. A membresia para nós é muito importante, é o que nos garante continuar aqui na plataforma. E é baratinha, são 3 planos, R$ 2,99 por mês, R$ 6,99 por mês e R$ 7,99 por mês, o que não abala nenhum orçamento, eu penso. Mas também existe um plano, digamos assim, um pouco, tanto quanto inacessível, que é de R$ 99,99 por mês, para aqueles que podem, evidentemente, e amam muito o canal Professor Belei. É muito importante a sua membresia, como disse, porque dá ao YouTube a ideia de que esse canal é relevante e nos permite, então, continuar aqui na plataforma. Até amanhã, se Deus quiser.